Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmini. O vídeo de hoje vamos falar sobre políticas públicas em educação. Então, o tema do vídeo de hoje é sobre as políticas públicas em educação. Nós sabemos ali da importância, né, de investimento em políticas públicas dentro da nossa área da educação para atender, né, às necessidades da população, garantindo ali os direitos dos alunos, né? Então, é importante você entender o contexto dessas políticas públicas no seu edital. Se o edital chegar com a nomenclatura políticas públicas em educação básica, por exemplo, então você vai ler sobre as principais políticas públicas, né, lá no site do MEC oficial, que atende ali as etapas da educação básica, tá? Agora, se for de uma forma geral, é importante você entender o contexto. Então, vale a pena, tá, no momento da sua prova, né, você ir fazer a prova, né, se tiver esse assunto no seu edital, você dá uma lida nas principais políticas públicas também do seu estado, relacionadas aqui à nossa área da educação. Você encontra isso aí no site do MEC e também no site da Secretaria de Educação do seu estado. Por quê? Não, cada estado, né, possui ali as suas especificidades, as suas necessidades, dificuldades. Então, sim, existem programas, ações que são específicos ali para determinado público. Então, é importante você compreender o que são, então, as políticas, né, públicas, políticas educacionais, né, fazem parte do grupo de políticas públicas sociais do país, constituem um elemento de normatização do Estado, guiado pela sociedade civil, que visa garantir o direito universal à educação de qualidade e o pleno desenvolvimento do educando. Então, essas políticas, elas vão, né, ali facilitar este acesso, essa garantia desse direito do aluno. Então, elas vão sim propor, né, várias ações que vão desenvolver, né, que essas ações serão desenvolvidas, né, dentro ali do âmbito educacional, do sistema de ensino, para se garantir de fato que o aluno tenha acesso a esse pleno desenvolvimento. Qual a importância aí das nossas políticas públicas, né? Elas têm origem normalmente, tá, nas leis votadas pelo Poder Legislativo, nas esferas federal, estadual e municipal, embora membros do Poder Executivo também possam propor ações nesta área. Então, elas são um meio de construção desses valores e conhecimentos, tá, que possibilitam esse pleno desenvolvimento desses educandos. Existe ali uma série de fatores para que, de fato, né, esta política pública seja implementada com qualidade, tá, dentro, né, de para atender determinado grupo. Então, são N fatores, né, que vão contribuir para a implementação dessas ações e também, né, vão contribuir para que, de fato, essas ações, né, sejam implementadas, desenvolvidas, né, da melhor forma. Bom, a população ela pode participar, né, da formação dessas políticas públicas? Sim, tá? A resposta é sim, e muitas vezes a população não conhece, muitos de nós às vezes não conhecemos, né, como que funciona, né, essa questão, né, dessa implementação das políticas públicas, mas você precisa entender que sim, né, vocês podem participar, a comunidade, a população pode participar, e muitas vezes a escolha de determinadas ações, elas vêm justamente das necessidades, tá, que são colocadas pela comunidade. E aí, se você, por exemplo, não conhece, você pode procurar aí no seu estado esses conselhos de políticas públicas, tá, que possuem ali, né, estes espaços de discussão em que as pessoas podem dar sua opinião, falar sobre as necessidades, sugerir mudanças que possam trazer mais benefícios para a educação. Então, sim, a população ela pode fazer parte, principalmente dessas ações, né, que são colocadas ali a nível popular, para todo mundo participar, tá? Políticas educacionais e a legislação, claro que o que nós temos aqui em relação à nossa educação, né, em relação à legislação, nessas políticas públicas, elas vão atender, sim, às necessidades, né, desses educandos, né, do sistema de ensino de uma forma geral em relação a essas necessidades e dificuldades, para atender, né, de fato, o que se tem, né, de lei, né, que deve ser colocado, implementado e desenvolvido. E aí, dentro da nossa área da educação, né, sim, vai seguir com certeza o que tem na nossa legislação, né, no âmbito de Constituição e de LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então,
essas políticas, elas vão seguir, né, de fato, tudo isso que é colocado ali no âmbito dessa legislação. Quando a gente se fala assim, na lei da educação, a LDB, que a gente já estudou aqui bastante, na LDB tem ali várias ações, né, que precisam ser respeitadas dentro do processo de ensino-aprendizagem do estudante. Né, deve ser respeitado ali para que, de fato, o estudante tenha, né, acesso a essa educação de qualidade, como tanto é colocado tanto na Constituição e LDB. Então, para se ter acesso a tudo isso, né, para o aluno ter acesso, ter o direito, né, de receber essa educação de qualidade, né, aí sim é que entra a questão da política pública, que muitas vezes o aluno não tem esse acesso. Então, a política pública vai tentar sanar, né, essa dificuldade, tá, para garantir aí os direitos, tá, do educando. Bom, no âmbito aqui, por exemplo, escola para todos, isso também é um contexto dentro da nossa legislação, né, que a educação é para todos, né? Então, dentro, por exemplo, aqui desse contexto, dessa temática, escola para todos, existem políticas públicas, né, que vão tentar sanar essas dificuldades para que, de fato, todos tenham acesso a essa escola. Dentro de outras temáticas, né, existirão sim políticas públicas para atender essa questão. Por exemplo, aqui nós temos o programa Caminho da Escola, né, é sim implementado, né, em alguns estados, é a nível, né, federal este programa e busca atender, por exemplo, a situações, né, ribeirinhas ali que tem uma dificuldade de acesso à escola, né, oferecendo ali no caso transporte escolar para estes alunos, para de fato eles conseguirem ter acesso, né, como fala a nossa legislação, à educação. Então, são programas, nessas ações, nessas políticas que vão sanar essas dificuldades, né, e não tem como, por exemplo, também deixar isso de forma padronizada. Lógico que existem políticas públicas para todos, mas existe também algumas iniciativas que são iniciativas locais que vão também facilitar ali, né, o atendimento à especificidade e dificuldade ali no caso, né, desse programa do Caminho da Escola, né? O governo federal auxilia os estudantes que residem longe dos ambientes educacionais em áreas rurais e ribeirinhas, por exemplo, fornecendo transporte gratuito para assegurar que cheguem até as escolas. Tá? As políticas de educação à distância, isso aqui também é um exemplo, tá, em relação às políticas dentro do âmbito da educação à distância, tá, que busca, sim, o Centro de Educação do Amazonas e Programa do Ensino Médio e Intervenção Tecnológica na Bahia são exemplos dessas iniciativas que buscam, sim, atender, né, essa questão desse acesso, né, de educação à distância. Aqui no caso foi bem específico, mas existem vários casos. Outra coisa também que você vai entender em relação à política pública são os nomes, tá? Como o próprio nome já fala, política, né, ela vai mudar também de acordo com o governo, tá, atual, o governo que está no momento. Então, existe também algumas que mudam ali os nomes, mas a essência continua a mesma, que até quando eu fui resolver questões aqui, eu até vi uma que eu, né, participei, né, tive acesso, digamos assim, né, fui beneficiada, né, mas que hoje existem outra nomenclatura. Então, isso também você vai encontrar. Mas as questões de provas em relação a políticas públicas, elas vão, né, falar justamente desse contexto, né, de poder atender essas especificidades, de poder garantir cada vez mais esse acesso dos estudantes. E também as questões elas vão se concentrar dentro desse âmbito educacional de acordo com o seu próprio estado. Isso também você vai ver muito, tá, em relação às questões de concurso. Aqui mais um exemplo no âmbito de escola para todos, tá, que eu tô falando, tá, algumas iniciativas de políticas públicas no âmbito de escola para todos. Nós temos aqui, por exemplo, o programa Beneficiário de Prestação Continuada, que é uma iniciativa do governo federal que monitora o acesso e permanência na escola de alunos com deficiência de 0 a 18 anos, tá, e possibilita essa formação aí para os gestores, tá, de educação inclusiva e acessibilidade. Então, tudo isso aqui faz parte desse âmbito, então, são exemplos de políticas públicas dentro do âmbito de escola para todos. Agora, preste atenção aqui em relação a essa educação de qualidade, né? Às vezes, também, em determinadas situações, não tem como ter acesso a essa educação de qualidade. Então, sim, vão existir políticas públicas, devem ser implementadas para garantir este acesso a essa educação de qualidade. Por exemplo, eliminação do déficit de aprendizagem. Aí vai ser desenvolvido aí
política pública voltada para a conciliação entre a vida profissional e escolar do aluno. Aqui, por exemplo, escola de qualidade e essa questão dessa vida profissional que muitos alunos precisam ter, né, desde cedo para conseguir ali, né, o sobreviver mesmo, e também ao mesmo tempo estudar, porque para muitos, né, às vezes chega a ser até uma opção, né, não consegue estudar porque precisa trabalhar desde cedo. Então, se o Estado, o sistema de ensino está enxergando, né, uma quantidade, né, dessas ações, dessas situações dentro da sua especificidade ali dentro, né, do seu ambiente, o Estado precisa agir, né, implementar políticas públicas para que este aluno tenha acesso igual aos demais, né, que ele consiga, né, ter acesso à educação igual aos demais, mesmo precisando ali, né, trabalhar. Então, existe ali estas políticas públicas que vão tentar atender nessas especificidades desses alunos, né? Eu comecei muito cedo, com certeza participei, né, precisei desse benefício para conseguir dar continuidade, por exemplo, na Universidade de Brasília, que é aqui a universidade onde eu fiz, né, a minha graduação. Não tinha possibilidade de eu conseguir mesmo sendo pública, tá? Então é aí que você precisa entender, né? Precisamos dessas políticas públicas para se conseguir ter acesso, assim como os outros, né, à educação, no caso aqui, de qualidade, né? No meu caso, mesmo a universidade pública sendo de graça, não tinha como eu dar prosseguimento nos meus estudos, porque a minha mãe, é muito difícil eu contar a minha história de vida aqui, né? Mas só para exemplificar, a minha mãe, como ela ganha muito pouco, né, ganhava não, ainda ganha muito pouco, e era só minha mãe para nós três, né, mais três irmãos, então minha mãe tinha condições de pagar somente a passagem e nada mais do que isso. Então, se eu passasse o dia inteiro na universidade, não teria como almoçar, não teria como lanchar, não teria como tirar uma xerox, porque era muito contado. Então, outro benefício, por exemplo, dessas políticas públicas é o Bolsa Permanência que tem lá na Universidade, né, de Brasília. Quando você entrar no site ali do MEC, você vai colocar lá, foi criado em 2013, não, já tinha desde antes, tá, mas vai mudando os nomes, como eu falei, e aí esse Bolsa Permanência, né, eu ganhava R$130, né, e ficava lá na Universidade de Brasília, né, no turno contrário às minhas matérias, né, para poder ajudar ali, né, fazer o trabalho dentro da biblioteca e poder, né, ter este auxílio para conseguir me virar lá dentro. Então, essas políticas públicas, elas vão contribuir, né, de determinada forma para que todos tenham, né, as possibilidades, né, todos possam ali caminhar, né, da mesma forma, por mais que existam todas essas desigualdades. Então essa é a função, de fato, dessas políticas públicas, tá? Então, ainda em relação a essa educação de qualidade, como eu falei, né, tem ali essa questão do déficit de aprendizagem também, que vai ser colocado ali essas políticas, e integração com iniciativas de combate à miséria. Isso aqui também é uma das... O exemplo que eu falei é uma das situações, né, desse Bolsa Permanência, por exemplo. É fundamental integrar políticas educacionais à assistência social e ações de combate à miséria e promoção da saúde, fazendo-se necessária a atuação conjunta do Ministério da Educação com secretarias municipais, estaduais e das pastas de desenvolvimento social. Agora, no âmbito de políticas públicas do nosso país, tá? Nós temos aqui as que são mais conhecidas, né? Então, por exemplo, quem não passou pela universidade pública, por exemplo, às vezes não teria informação de que existiria ali esse Bolsa Permanência, né? E outra coisa também que eu utilizava era outra política pública também, né, para poder almoçar lá dentro do restaurante universitário. Então, o valor que eu pagava, que era 50 centavos, né, era bem inferior aos demais, porque tinha este apoio a estes estudantes, né, os estudantes mais pobres. Então existe, claro que quando você vê política pública no seu edital, você fica até assim, nossa, são tantas políticas públicas, como que eu vou decorar, como que eu vou fazer isso? Mas quando você vai resolver questões, você consegue perceber que eles vão cobrar mais essa essência. Agora, quando vai para o edital específico, assim, no seu estado, políticas públicas de educação básica, é importante você conhecer as políticas também existentes aí a nível estadual,
tá? Mas existem as principais, essas principais eu coloquei aqui, porque também, né, de quando cita umas específicas, vão falar, né, dessas principais, que é o que muita gente conhece, que é o FIES, né, o próprio ProUni. Então, tudo isso aqui são políticas públicas, né, que são implementadas, mas é a nível, assim, geral, a maioria conhece, tá? Então, o programa aqui, esse Mediotech também é muito conhecido, tá? Ele foi criado para ampliar a oferta de cursos profissionalizantes e de educação tecnológica, inclusive para alunos matriculados lá no ensino médio regular. Aqui nós temos o ProUni, muito conhecido, na minha época não existia, né, ainda. ProUni, Universidade para Todos, oferece estudantes de baixa renda bolsas lá nas instituições, né, de educação superior, como todo mundo aí já conhece. Esse programa aqui, Escola Acessível, também é muito conhecido, tá? E cujo objetivo é melhorar as condições de acessibilidade nas escolas públicas de ensino regular, incluindo sua estrutura física e recursos didáticos e pedagógicos para essas instituições. Ainda no âmbito de políticas públicas no Brasil, nós temos essa aqui, Educação em Prisões. Existem várias políticas relacionadas aqui a essa temática, tá? Mas essa política pública aqui dá apoio técnico e financeiro ao ensino de jovens e adultos do sistema penitenciário, tá? Nós temos aqui esse ProLIND também, Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas, que oferece os cursos de licenciaturas aí para a formação dos professores indígenas. E nós temos aqui o Fundeb, lembrando aqui no nosso canal no YouTube, nós temos aula específica sobre este assunto. Depois vá aqui na lupa, tá? E pesquisa lá Fundeb, Pedagogia para Concurso, tá? Fabiana Firmino. E tem uma aula específica aqui que para você entender bem, tá? Que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Valorização dos Profissionais da Educação. Vai sim destinar, né, recursos para poder investimento financeiro, federações, projetos educacionais dos estados, incluindo toda a educação básica, tá? Antes era Fundef, porque era só fundamental, e depois mudou para Fundeb, isso aí a gente já viu na nossa aula, tá relacionado aqui a este fundo. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, que é o PRONATEC, olá gente, o PRONATEC também é muito conhecido, tá? Em relação a ofertar a esta educação, tá? Tecnológica e profissional. O programa atende estudantes da rede pública, trabalhadores e beneficiários de outros programas sociais do governo. Esse Pronatec, ele oferece esses cursos para esses estudantes, e esses cursos a nível, até mesmo para conseguir exercer uma profissão, né? Então é bem bacana o Pronatec, tá? Então, para quem não conhece também, mas é muito conhecido aí a âmbito nacional. Nós temos o FIES, tá? Engraçado que quando a gente vai vendo aqui, a gente vai lembrando de tudo que a gente passou, né? Esse Pronatec aqui, nós tivemos a oportunidade, aqui no caso meu marido, de ser professor, né, desse curso aqui profissionalizante, então ajudou bastante. Aqui o FIES, lá em casa também, meu marido só é engenheiro por conta, graças ao FIES. Se não tivesse FIES, não teria possibilidade de pagar um curso superior na universidade particular, tá? Então você vai aí conhecendo essas políticas públicas e vai se identificando, tá? Um programa do Ministério da Educação, né, destinado a financiar a graduação de educação superior, e aí depois o aluno pega esse dinheiro emprestado, depois ele vai pagando, como vocês já conhecem aí, tá? O FIES. Aqui a Bolsa Permanência, gente, que foi o que eu mais utilizei, tá? Para tudo, é uma política pública voltada para a concessão de auxílio financeiro aos estudantes, sobretudo estudantes quilombolas, indígenas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, aqui, ó. Matriculados em instituições federais de ensino superior, e assim contribuir para a permanência. O próprio nome já fala, né, Bolsa Permanência, para a gente conseguir permanecer dentro da universidade mesmo sendo pública, tá? Porque senão não teria possibilidade. Mas enfim, o que você precisa entender essa questão dessa política pública, ela vai exigir ali, quando cair isso no seu edital, ela vai exigir de vocês, aí, né, do outro lado, vai exigir uma leitura, né, aprofundada e também atualizada, né, da sua situação, do contexto atual aí, né, do seu estado e do que está acontecendo também com o governo atual. Então, por mais que você veja vídeos, por mais que você tenta entender, até é difícil você achar,
vídeo de políticas públicas, porque é algo que está acesso ali, tem um acesso, né, no site, né, nos documentos oficiais do que está acontecendo no momento. Então, assim, você não precisa ter uma apostila ou algo, porque isso aqui é muito atual, né, do que está acontecendo, o governo que está implementando, o que não está, no momento, né, que nós estamos passando. Hoje nós estamos passando por um momento de mudança muito grande, então políticas públicas relacionadas à educação à distância estão surgindo a todo momento, né, para apreciação, implementação ou não. Então vai muito de você, aluno, tá? Poder entrar aí nos sites oficiais, MEC, analisar, né, ler e ir fazer a sua prova tranquilamente, não precisa ter medo. Agora, se for só educação básica, você vai ver políticas públicas só relacionadas aí à questão da educação básica. Agora, se é educação superior, só relacionada à educação superior, que nós vimos várias, né, de vários níveis escolares, tá? Mas rapidamente aqui para o vídeo não ficar extenso em relação a este conteúdo, vamos resolver aqui algumas questões para você entender como isso é cobrado. Falar de políticas públicas passou a ser assunto obrigatório no contexto educacional brasileiro. No que se refere a esse assunto, analise as afirmativas a seguir. O termo políticas públicas surge no contexto da política de administração e significa um modo de orientação para a tomada de decisões coletivas. Ainda que este termo se origine dessas duas áreas, ele vem sendo aplicado nos mais diversos contextos. Sim, né, quando se fala política pública, é para atender, né, essa demanda social. Quando se fala política pública em educação, vai atender o contexto da educação. As políticas públicas podem ser entendidas como Estado em ação. Sim, isso significa a implantação de um projeto governamental por meio de diretrizes e programas que se voltam para os diversos setores de uma sociedade, certinho também, né? As políticas públicas compreende-se o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa dar conta de determinada demanda em diversas áreas. Bom, aqui a questão também está correta. As políticas públicas expressam transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas. Não, âmbito privado não, né? Âmbito privado não, aqui é público, né? No espaço privado. Então, todas aqui estão corretas, menos a última. Então, seria, deixa eu ver, nenhuma verdadeira não, 1 e 3 não, 1, 2 e 3, tá? Letra D, tá? De acordo com o que nós vimos. Marque a alternativa que apresenta a política pública que não é destinada à educação básica, como eu falei, né? Então, se você, né, se for cair política pública, educação básica, né, você vai ver ali o que é a implementação em relação às 3 etapas, né? Educação infantil, fundamental e médio. Então, aqui está perguntando, não faz parte da educação básica. Vamos lá, Fundeb, Fiesa, olha aqui o FIES, né? Educação superior, como eu falei, né? Aquele investimento, né, que você vai pegar ali com o governo o valor para poder pagar a sua graduação e depois você vai, né, devolver. Então, seria educação superior. Então, não faz parte da educação básica. Letra B. Tá? Vocês viram que é tranquilo para você resolver, né, entender aqui esse contexto de políticas públicas. 3. A expansão dos meios de acesso à educação básica constitui um dos objetivos das políticas públicas para a educação no Brasil. Sim, né, esses meios de acesso para essa educação é sim um dos objetivos, né, para a implementação dessas políticas públicas, tá? Dentre as ações abaixo, assinale que não contribui para o alcance desse objetivo. Então, o que não faz parte aqui, que não vai contribuir para o alcance desse objetivo? Quando se fala desse objetivo, está falando ali dessa expansão deste acesso à educação básica. Então, vamos lá. O que não contribui? Aumento da oferta de educação de jovens e adultos contribui sim, né, para a implementação, com toda certeza, né, para poder expandir, né, como falou aqui o enunciado. Estimula a formação continuada dos professores é também sim, né, um dos objetivos para poder conseguir mais ter acesso, né, os professores precisam ter esse acesso a essa para oferecer essa educação de qualidade para os estudantes, acesso a mais cursos, para o professor ser mais qualificado, né? Um exemplo disso é o PENAI, né, que é ali este programa, né, que vai fazer parte desse contexto do professor alfabetizador, né, se você não é dali do campo da educação inicial, você não conhece, né, mas quem é alfabetizador conhece muito o PENAI, no caso aqui, então esse estímulo à formação continuada dos professores faz parte. Falta de apoio à educação infantil, não, né,
não faz parte, falta de apoio não. Implementação de programas de educação aberta à distância, sim, também faz parte dessa expansão, né, no caso para ter esse objetivo de implementação. E incentiva a utilização de novas tecnologias, informação e comunicação também. Então, quando fala falta de apoio à educação infantil, né, deixa ali o item totalmente errado, tá? Bom, aqui nós temos a situação, tá, de um enunciado falando sobre o nosso programa Bolsa Permanência, que eu falei aqui para vocês, tá? É uma ação do governo federal de concessão de auxílio financeiro a estudantes matriculados em instituições federais do ensino superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas. O recurso é pago diretamente ao estudante de graduação por meio de um cartão de benefício, como eu falei ali para vocês, né, que o estudante ele recebe esse auxílio para conseguir permanecer, né, por isso fala Bolsa Permanência, na instituição. A Bolsa Permanência é um auxílio financeiro, tem por finalidade minimizar desigualdades sociais, contribuir para a permanência e a diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Seu valor, estabelecido pelo Ministério da Educação, equivalente praticada a política federal de concessão de bolsas científicas, atualmente, tá? Aqui 2015, R$400, na minha época era 130, vamos lá. A adesão ao programa Bolsa Permanência concedida pelo Ministério da Educação é uma oportunidade para as instituições federais de ensino superior possibilitarem aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica minimizar as desigualdades sociais, contribuir para a sua permanência e diplomação, certo? Qual documento administrativo é utilizado pela instituição de ensino para selecionar os beneficiários? Bom, aqui no caso a convocação é feita por edital, tá? Não é notificação, convocação nem boletim. É um edital que sai, o aluno tem que ficar atento para poder fazer parte deste programa. Preste atenção, aqui eu trouxe essa questão só porque faz parte do contexto da Bolsa Permanência que eu queria mostrar para vocês, tá? Mais uma vez sobre este assunto, mas esse concurso aqui, ó, é para o cargo de administração. Então, cobrou algo totalmente técnico, né? Que em relação aqui ao documento. Qual é o documento administrativo? Então, eu trouxe aqui, só para você entender, tá? Mais uma vez, falar aqui, né? Dar o exemplo da Bolsa Permanência, mais um programa que faz parte também para garantir o acesso. Mas eu queria também chamar a atenção em relação a esse tipo de questão, porque muitas vezes, quando tem um assunto no edital e o aluno fica perdido, não tem isso ali no curso que ele comprou, não tem isso, ele não está conseguindo, né, e ele vai por meios próprios tentar estudar, na hora de resolver questões, que a gente fala o tempo inteiro, resolva muitas questões, mas também nesta hora você precisa ficar atento, até mesmo para você não se desesperar, né, até mesmo você não estudar, né, mais uma vez de forma errada. Preste atenção ali no contexto, né, dessas palavras que você vai jogar ali para selecionar suas questões. Eu trouxe essa questão para você ficar atento em relação a isso, tá? Mas aqui seria a letra C, sim, o item correto, tá? Mas é mais para mostrar ali em relação ao contexto de mais uma política pública aqui, né, para você, né, que nós falamos aqui em relação ao Bolsa Permanência, né, que eu citei ali a minha situação. Bom, essas foram as informações gerais, tá, desta temática. Espero que tenha contribuído aí para a sua preparação e espero também vocês no próximo vídeo.